Chegamos ao quarto dia do nosso estudo sobre como ser uma mulher virtuosa. E hoje eu quero pensar com você sobre como é que a gente faz para ser mais parecida com Jesus. Os versículos que a gente vai meditar hoje, eles estão em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e também Mateus, capítulo 6, versículo 6. Já quero te lembrar de, por favor, deixar o seu like, é bem rapidinho. Enquanto você está aqui me ouvindo, você já vai lá, clica no gostei. E se esse devocional abençoar a sua vida, se ele for uma bênção para você, eu quero te pedir para compartilhar com outras pessoas e abençoar a vida delas também, ok? Então vamos lá. Quero ler primeiro com você 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele diz o seguinte: Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A gente já aprendeu aqui juntas, nesses dias de devocional, sobre como ser uma mulher virtuosa, o que é, na verdade, ser essa mulher, tá? Você já entendeu que ser virtuosa significa dar frutos, significa permitir que o Espírito Santo desenvolva o caráter de Jesus em você. A gente viu também que existe um modelo, existe um padrão que a gente deve pautar a nossa vida e seguir. Esse padrão é o nosso alvo de amadurecimento. Quem é esse padrão? Jesus, tá? O nosso exemplo, o nosso modelo. E a gente também viu que o propósito de Deus, que é o nosso Pai, é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E talvez você se pergunte o seguinte: mas Pri, eu sou tão pecadora, tão errada. Eu sou tão inconstante no meu caminhar com Deus. Hoje eu amanheço dizendo que quero Deus, amanhã eu amanheço me perguntando, será se Deus me ama? Ontem eu li a Bíblia, hoje eu tô com zero vontade de ler. Como é que eu posso amadurecer? Eu me sinto incapaz. E realmente você tá certa. Eu e você, nós somos incapazes completamente. A única maneira que tem de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, o único caminho que foi deixado, e é por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, é o próprio Cristo. Foi por causa do sangue que Jesus derramou na cruz que nós podemos ser salvos e ter acesso para receber o Espírito Santo no nosso coração. E agora a gente está no processo de santificação, nós já fomos salvos, e aí o Espírito Santo vem transformando o nosso coração, tirando as raízes de pecado, as raízes de amargura do nosso coração e enraizando o nosso coração no amor de Deus. O nosso grande problema, o nosso desafio é a gente conseguir se submeter a essa obra, a esse trabalho que o Espírito Santo de Deus faz. Porque a nossa natureza, aquela que a gente herdou de Adão e Eva, é uma natureza que tende para o pecado, que tende a se rebelar. E nas mínimas coisas, o que a gente quer fazer? Quer fazer do nosso jeito. O Espírito Santo fala para você: filha, vai por esse lado aqui. E você diz: não, mas eu acho que aquele lado ali é melhor. Vou testar, Espírito Santo. Me dá só um minutinho que eu volto já. E aí a gente vai por onde Jesus diz que a gente não devia seguir. E acaba atrapalhando mais do que ajudando. Pri, me dá um exemplo disso na Bíblia. Sara com H, né, gente? Deus tinha dado a promessa, disse como é que ia ser através do ventre dela. Ela quis dar um jeitinho, criou um problemão. Pedro, lá quando Jesus é preso, Jesus diz: olha, eu vou ser preso. Jesus explicou tudo antes e ainda assim, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote. Então, são pessoas que têm até boas intenções, mas que decidiram fazer do seu jeito e acabaram criando mais problemas ainda. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus e aprender com o exemplo dessas pessoas para a gente não errar. É por isso que está registrado na Bíblia, para servir de exemplo para a minha vida e para a sua vida. E Pri, qual é a resposta? Qual é o caminho que eu tenho para silenciar esse meu coração que tantas vezes quer se rebelar contra Deus? Qual é a resposta para eu lutar contra o pecado que está aqui batendo na minha porta, contra essa tentação? Tentação de murmurar, de reclamar, de mentir, de tratar as pessoas mal, de fazer as coisas do meu jeito. A resposta para a gente está no nosso lugar secreto. É por isso que eu deixei aqui Mateus 6,6 para a gente entender que a resposta é orar, é se colocar diante de Deus. Deus, ele diz que quando você for fazer a sua oração, você se coloque no seu lugar secreto, busque o seu Pai, feche a porta do seu quarto, busque a Deus o seu Pai e aquele que te vê em secreto,
ele vai atender às nossas orações. É diante de Jesus e da sua glória que nós somos transformadas. Como eu li para você lá em 2 Coríntios 3,18, quando você se coloca diante de Jesus, na presença dele, a glória dele, aquilo que ele é, a beleza dele, a santidade dele, entra em contato com a sua vida e ele vai te purificando. E ele fala que ele faz isso através do Espírito Santo. E para você estar na presença de Deus, isso você não faz na sua igreja, no culto, não é quando você está numa conferência, não é quando você está com várias amigas orando. O lugar é essencial. O primeiro lugar que você deve buscar é no seu secreto. Aquilo que você constrói junto com Deus no lugar secreto é o que vai fazer com que você seja uma árvore frutífera. Lembra que eu sempre falo para você, as raízes de uma árvore, elas não crescem na frente de todo mundo. Ela tá lá embaixo da terra, não tem ninguém vendo. Só quem sabe o que está acontecendo ali é a raiz, né? Aquela árvore e o próprio Deus. Então, busque a Deus no seu lugar secreto. Encontre um tempo hoje ainda para você buscar a Deus a sós. Ai, Pri, eu vou deixar para amanhã. Não faz isso, faz logo hoje. Mas, Pri, na minha casa tem os meus filhos, tem muito barulho. Gente, eu já cheguei a orar dentro do banheiro, me ajoelhar dentro do banheiro e ter meu tempo com Deus lá dentro. Porque era o único lugar silencioso da casa que eu morava na época. Que eu morava na casa da minha avó. Sabe? Então, a gente tem que aprender a pagar também o nosso preço, a se esforçar. Eu não tô dizendo que você deva fazer isso, tá? Mas eu acordo antes da minha casa acordar, porque eu quero o tempo do silêncio. Então, o que é que você vai fazer hoje para ter o seu tempo com Deus? E não procrastine, não deixe para amanhã. Existem coisas que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, que ele quer abrir o seu entendimento, que ele tem para te revelar hoje. Não ande por aí com fome, Deus tem um banquete para você hoje. E o que é que eu quero combinar com você? Hoje ainda, lá no meu Instagram, tá? Eu vou soltar um post explicando para você Mateus 6,6, te falando sobre esse passo a passo para você estar no secreto. Sobre essa questão de você entrar no quarto, fechar a porta e falar com o seu pai em secreto. Vou explicar lá bem direitinho e aí vai ficar bom porque você vai poder salvar e vai poder compartilhar com as suas amigas, ok? Então, se você estiver escutando esse áudio na hora que acontece a estreia, calma, segura um pouquinho, vai lá no meu Insta que já vai ter. Se você já está escutando esse áudio, talvez 1 ou 2 dias depois, né, que ele já foi postado, é só você olhar aqui na descrição que eu já vou deixar o link do post explicando Mateus 6,6 para você, parte por parte, lá no meu Instagram, tá bom? Então, eu espero que esse devocional de hoje tenha abençoado a sua vida, tenha te despertado para a importância de buscar a Deus no secreto. Que Jesus ele fale muito ao seu coração hoje, que quando você contemplar a glória dele, contemplar a presença dele, você seja transformada e que você fique todos os dias um pouquinho mais parecida com seu irmão mais velho, tá bom? Beijo e que Deus te abençoe.